Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre o software GDocs. Meu nome é Klaus Werchter e eu trabalho na empresa DMAT Solutions. Neste vídeo vamos abordar como podemos utilizar o software GDocs para a automação dos processos de planejamento e orçamentação empresarial. Inicialmente, vamos fazer um paralelo quanto à utilização do software Excel para esses processos, apresentando as fases e as dificuldades que existem no Excel, e posteriormente vamos mostrar como isso pode ser executado dentro do GDocs. Como funciona o processo tradicional de planejamento utilizando o Excel? Muitas organizações utilizam o Excel para essas atividades pela flexibilidade que o Excel proporciona na parte de criação de formulários e preenchimento de dados. Mas essa flexibilidade toda gera uma série de desconfortos que vamos abordar na sequência. Inicialmente, então você que é da área de planejamento, você gera um template com as informações que precisam ser coletadas entre as diversas áreas da empresa. Você carrega alguns dados históricos para serem utilizados como referência pelos diversos usuários. Você encaminha esse e-mail com esse template para as diversas áreas, para os diversos centros de custos, gestores responsáveis pelo preenchimento do orçamento. Então isso pode ser orçamento de vendas, pode ser orçamento de despesas, pode ser alocação de pessoal, pode ser a parte de investimentos. Então todos os orçamentos de fluxo de caixa, todas as atividades envolvendo o planejamento e orçamentação. Isso é encaminhado então para todas as áreas. Todos os usuários o que fazem? Pegam essa planilha e começam a preencher os dados relativos à sua área dentro da planilha Excel, de cada planilha que cada pessoa recebeu. Posteriormente, cada usuário pega essas planilhas preenchidas e devolve para a área de planejamento, para a área de orçamentação com os dados preenchidos. O próximo passo, você tem que acompanhar que pessoa enviou já o arquivo, qual não enviou. Esse é um trabalho onde você pega o telefone, você vai ligar para as pessoas, você manda e-mail cobrando. A gente sabe que normalmente as pessoas demoram, alguns são mais rápidos, alguns são mais devagar. Então existe todo um trabalho de acompanhamento desse recebimento, de envio dessas informações. Próximo passo, você faz a verificação desse conteúdo, verificar se tudo está certo. E aqui normalmente a gente vê que algumas pessoas esquecem de preencher alguns dados. Essas planilhas, em alguns casos, são alteradas, os usuários inserem novas linhas, alteram colunas, excluem pastas dentro disso aqui. Então isso gera um desconforto na hora de consolidar essas informações. Então você faz uma verificação disso. O próximo passo é realmente conseguir consolidar essas informações. Então, gerar um único arquivo Excel com as informações das diversas áreas da empresa relativas às despesas, às vendas e todas as questões envolvendo a parte de planejamento e orçamentação. Em alguns casos, o que a gente verifica? Que na verificação você tem que encaminhar de volta para as áreas para eles repreencherem as informações e voltarem as informações para você. Depois de feita a consolidação, você tem um período todo de análise dessas informações todas, para realmente geração de informações específicas do orçamento. Aí podem acontecer algumas correções de desvios, isso que são feitos acertos com as diretorias, para depois dessa fase você publicar e divulgar as informações do orçamento para toda a organização. O que a gente vê que normalmente acontece, esse ciclo todo, a gente tem 11 passos aqui, ele é executado no final do seu exercício, quando você projeta o próximo exercício, e durante a execução do planejamento, vocês têm o replanejamento, vocês têm o budget, depois tem o forecast 1, forecast 2, então em diversos momentos você tem que passar todo esse ciclo novamente. E tradicionalmente o que acontece? Na hora de consolidar esses dados é muito complicado, o Excel normalmente extrapola a capacidade, os arquivos são muito grandes, às vezes o Excel trava, então a gente nota uma série de problemas que podem ocorrer durante esse tipo de processo.
Como isso funciona utilizando o GDocs? Então, utilizando o GDocs para o mesmo processo. Primeira coisa, eu tenho minha base GDocs, minha base OLAP, onde eu faço uma conexão com o meu sistema RP, com minha base de dados, onde eu já gero a definição dos formulários de entrada de dados. Reparem, sempre num ambiente web ou Excel, isso pode ser feito. Posteriormente, GDocs encaminha uma notificação, um e-mail, para todos os envolvidos, sinalizando que o processo do orçamento, a sua revisão, seu forecast, está disponível. Próximo passo. Usuários todos receberam essa notificação, vão entrar na web, no seu navegador, no seu browser, e vão atualizar essas informações. E essa atualização, com uma série de facilidades, de cópia e de previsões que facilitam essa atualização. Próximo passo. Toda a parte de monitoramento, de status, de validação dessas informações é feita online pelo GDocs. Então, como responsável pelo processo de orçamentação, você simplesmente pode recusar um trabalho feito aqui ou aprovar. Sendo recusado, esse trabalho automaticamente, o usuário é notificado e ele deve inicialmente corrigir as informações até que ocorra a validação das informações passadas. A consolidação também é automática. O GDocs ele consolida as informações à medida que as pessoas vão informando os dados, eles já são consolidados. Aí você tem uma fase que você pode fazer uma análise online e simulação de cenários com as informações que foram passadas pelas diversas áreas da empresa. E após isso, o seu orçamento está pronto, disponível para ser publicado. Então o que acontece? O processo é super reduzido, super automatizado, onde você ganha muita produtividade e muita qualidade nas informações que você tem no seu orçamento, no seu processo de planejamento. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como o GDocs funciona na prática para automatizar esse tipo de processo. Eu vou passar para a minha cópia do GDocs Web. Eu vou me ligar, estou logado aqui como administrador. Então, vamos fazer o login. Para começar, eu vou mostrar dentro do GDocs, quem assistiu os últimos vídeos, conhece a estrutura do GDocs, a gente está na GDocs Web aqui. Eu vou mostrar a estrutura OLAP da base de dados que suporta um processo de orçamentação. Então vamos entrar na base de dados. Essa base de dados é chamada aqui de mercado. Isso aqui é uma base demonstração que foi desenvolvida por uma rede de supermercados. Onde o que nós podemos já ver? Nossas dimensões, produtos, anos, meses, valores, lojas, contas contábeis, centro de custos, investimentos, cargos, escolaridade. Então são uma série de dimensões que são utilizadas para gerar o controle do orçamento. Então vamos dar um exemplo, vou entrar na dimensão produtos. O que eu vejo? Eu vejo meus produtos. Então, isso é uma rede de supermercado. Quais são os meus produtos? Eu tenho alimentos, tenho bebidas, todos os bebidas. Então, vou clicar em bebidas aqui. Aqui eu tenho a lista das bebidas que eu tenho disponível na minha rede de lojas. Eu vou clicar nas minhas lojas. Eu tenho loja matriz, loja A, loja B, loja C. Sim, eu poderia ter várias lojas aqui. Bom, contas de despesa. Então, eu tenho uma estrutura das minhas contas contábeis lá que eu uso para lançamento das minhas despesas. Centros de custo e assim por diante. Então, o que eu posso ver aqui? Como está estruturado minha base de dados que vai receber o orçamento. Dentro dessa estrutura, dessas dimensões, existem também agora os meus cubos. Os cubos que armazenam as informações. Então eu tenho um cubo de vendas. Esse cubo de vendas eu tenho os anos, as lojas, os produtos, meses e os valores. Então aqui eu vou armazenar as vendas da minha organização, tanto a minha venda projetada
como minha venda realizada. O que mais a gente pode ver aqui? Existe um cubo de status. O que é esse cubo de status? Esse cubo de status ele controla o status, o workflow do planejamento, da orçamentação das vendas. Então aqui ele controla que loja, em que status. Então, que gerente, em que status que está atualmente no processo de orçamentação. A mesma coisa vale para as despesas. Eu tenho um cubo de despesas, anos, meses, centro de custos, conta de despesas e os valores. E tem um cubo de status, que controla como é que está o status do lançamento das despesas. Para os investimentos, similar. Para a parte de recursos humanos, também é similar a isso. Vamos agora para a aplicação específica. Então vamos lá no gerenciador de relatórios e vamos carregar a aplicação de orçamento. Está numa pasta de Mate, aplicação mercado e abertura. Essa é a tela inicial que foi criada com o software GDocs, utilizando o gerenciador de arquivos para gerar uma aplicação de orçamento. Então nessa aplicação de orçamentos, o que a gente tem? A gente tem o orçamento de vendas, onde eu projeto as vendas dos meus produtos para os diversos meses, para os diversos anos. Depois a previsão, o orçamento das minhas despesas, o orçamento do pessoal, os meus investimentos e depois gráficos, onde é que eu acompanho como estão ocorrendo o realizado para cada um dos itens do meu orçamento. Vou começar por bem simples, que a maioria das organizações tem, meu planejamento de vendas. Eu vou entrar, selecionei meu planejamento de vendas, vou selecionar o ano, vamos pegar aqui o ano 2013. Nessas barras aqui vocês já podem identificar a fase que se encontra o orçamento, o planejamento de vendas para cada uma das lojas da minha organização. Vocês repararam lá na dimensão, existia uma dimensão lojas, que existiam essas 4 lojas. O gerente da loja e o status. A gente vai ver que a loja A está em processo em elaboração e as outras lojas estão em aprovação. Para o sistema, e esse tipo de status já mostra que em elaboração existe a condição de edição do meu orçamento. Então eu vou clicar agora no binóculo e vou entrar no detalhamento do orçamento da loja A. Cliquei no detalhamento. O que a gente vê aqui, alguns já conhecem essa visão aqui, eu clico nos meus produtos, eu vejo aqui mês a mês, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, quanto está projetado de vendas. Então aqui é orçamento, não é realizado, é previsto para cada um dos meses. Aqui cada gerente da loja pode chegar aqui, alterar esse valor aqui, não é 300, 600, ele pode mexer isso aqui para 400, tranquilamente. Ou ele pode dizer o seguinte, esse valor aqui, eu quero fazer um incremento de 10% sobre esse valor. Então vem aqui, 110 percentual. Então eu aumentei proporcionalmente todos os produtos aqui, um incremento de 10%. Assim como eu posso pegar no mês 7 e dizer que eu quero que o mês 7 seja uma cópia do mês 6. Copy 6. Então automaticamente foi copiado toda a estrutura conforme colocado aqui. Então dessa forma o gestor de cada loja vai fazer a sua previsão de vendas. Se eu voltar para o monitor, eu entrar numa loja que já está em processo de aprovação, tipo uma loja matriz, eu clicar na loja matriz, reparem que não está mais disponível edição nessa loja aqui. Então, quer dizer que o processo já andou, está para revisão desse orçamento, isso é a previsão de vendas. Existem alguns botões aqui que startam e iniciam cada processo desses. Vamos voltando. Então, meu orçamento de vendas, meu orçamento de despesas. Funciona similar. Eu escolho um ano, vamos pegar o ano 2012 aqui, não, 2011. Então, o orçamento eu tenho meus centros de custo, o responsável pelos centros de custos, o status que está no processo de orçamentação de despesas.
Eu vou lá no meu processo, na minha área de compras, meu gestor de compras, eu vou entrar no detalhamento. O que eu vou enxergar agora aqui? É dentro do meu centro de custos, as despesas que estão disponíveis no meu plano de contas para serem lançados no centro de custos de compras, onde o gestor vai fazer as alterações que ele deseja fazer aqui. Automaticamente alterando aqui, aumenta o total, as funcionalidades são as mesmas mostradas antes, eu posso copiar valores, eu posso definir incrementos, eu posso fazer previsões em cima disso. Voltando para cá, compras, vamos fazer um processo. Então, encerrado esse processo aqui, existe aqui nesse modelo especificamente uma parametrização, onde você pode definir que tipo de conta pode receber lançamento para cada centro de custo. Então eu posso ter uma conta lá que é de publicidade, que eu não quero que a área de manutenção receba lançamentos, que o gestor faça lançamentos em publicidade. Então eu parametrizo que conta que pode receber valores ou não. Vamos voltar agora aqui. Orçamento então, de despesas, cada gestor vai fazer o seu orçamento. Pessoal é uma coisa similar. Pessoal tem uma característica um pouco diferente, onde existe algumas parametrizações aqui de cargos. Então, para cada centro de custo, que tipo de cargo pode ser alocado para um centro de custo? Então, eu sei que, vamos entrar aqui, parametrização, vamos selecionar aqui compras, vamos selecionar TI. Então, TI, eu sei que eu posso ter gerente, eu posso ter coordenador, supervisor e analista. Eu não posso ter engenheiro, vendedor ou auxiliar, mas eu tenho programador. Então, são que cargos estão vinculados a cada centro de custo. Voltando aqui. Agora, eu vou entrar em TI. Entrei em TI. Então, aparecem aqueles cargos no ano 2010, 2011 e quantas pessoas mês a mês estão projetadas para esse centro de custo específico. Basicamente, isso aqui é um headcount. Agora, o detalhamento de encargos sociais, 13º, benefícios, esse tipo de trabalho normalmente é centralizado ou na área contábil, na área de recursos humanos, então é separado a atualização dessa informação. Então aqui eu posso lançar, então, como ele já automaticamente ele tem uma tabela de cargos dentro da ferramenta que já se referencia conforme o cargo da pessoa, bota um valor e as previsões são atualizadas pela equipe de recursos humanos ou contabilidade. Agora vamos voltar aqui para mais uma fase. Investimentos. No meu plano de investimentos, a atualização é similar à dos demais lançamentos. Para cada centro de custo, cada responsável vai entrar, eu vou entrar aqui em manutenção. Eu já vejo aqui os lançamentos que estão projetados, previstos para o ano de 2011 para o centro de custo de manutenção. Nesse momento aqui, eu posso incluir um novo lançamento, um novo investimento. Vou clicar aqui para incluir um novo investimento. Descrição. Vamos colocar aqui assim, reforma da portaria da empresa. Objetivo, melhorar o atendimento aos visitantes. Então, o que é isso aqui? Eu vou botar, vai ser uma construção, responsável vai ser o Klaus, que vai fazer isso aqui. Eu vou gastar em março aqui, eu vou gastar 45 mil em março, e depois eu vou gastar em julho, eu vou gastar mais 45 mil. Automaticamente a ferramenta já soma, já dá o total. Vou botar aqui a data de início planejado desse meu valor aqui. Eu vou começar aqui abril, vou botar em maio aqui, vou começar aqui e vou até aqui e vou confirmar. Fazendo isso, automaticamente já está o novo registro inserido dentro da nossa base, do nosso orçamento de investimentos da área de manutenção. Existem aqui alguns
botões de edição, de exclusão, que estão vinculados a esse tipo de atividade. E à medida que o orçamento é sendo realizado, aprovado, os outros status são marcados nessa planilha. Vamos voltar para cá. Então, assim, cada gestor elabora o seu orçamento de investimentos. Existe uma opção aqui no relatório, onde é que eu posso ter uma visão macro de todos os investimentos que foram projetados já para esse ano. Então aqui a gente tem o último, que tem a reforma, portaria da empresa, manutenção, 90 mil, já colocado aqui. A gente tem um total de 2.470.000 já de previsão de investimentos para esse ano. Aqui eu posso exportar isso aqui para o Excel também. Vamos voltar agora para cá. E vamos voltar para cá. Todas essas visões, todos esses relatórios, esse material apresentado aqui, esses dashboards, eles são construídos dentro do Excel, dentro do GDocs. Então, e no final, o que eu posso ver? Eu posso ter gráficos de acompanhamento desse orçamento. Como é que ele está se desenrolando, fazer um comparativo entre realizado e orçado. Então, aqui eu tenho minhas vendas. Então, as informações todas foram retiradas do previsto versus o realizado. Aqui eu tenho uma análise comparativa por lojas. Aqui a gente está vendo o mês 4. Se eu quiser mudar isso aqui, eu quero ver mês 2. Repare que as informações já automaticamente são alteradas. Vamos lá, mês 4 aqui, mês 5 aqui. Mês 5 não tem dados realizados, até mês 4. Então, mês 4 nessa situação aqui. Bom, clicando no gráfico superior, as informações do gráfico interior são alteradas, do posterior são alteradas e os valores das tabelas também são alterados conforme a loja que foi selecionada. Voltando para o nosso menu principal, podemos selecionar outros tipos de gráficos, também estão disponíveis. Então, aqui uma análise toda de pesquisa de satisfação dos clientes. Eu posso ter aqui também uma análise de despesas para cada uma das lojas. Então, posso selecionar aqui cada loja, ou selecionar dentro da loja um centro de custo específico, eu quero fazer análises. E eu já entender também como é que fica a evolução mensal desses dados. Para exemplificar um pouco mais essa nossa operação, eu vou apresentar para vocês como é que é gerado, como esse aplicativo foi gerado. Então, nós vamos lá no gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos, nós vamos selecionar a pasta, lá onde é que está essa aplicação. Então, aqui são os arquivos que compõem a aplicação do orçamento. Para vocês terem uma ideia, a abertura é o primeiro arquivo que é chamado, é o menu que seleciona as outras aplicações. Vocês veem que isso aqui são imagens. Essas imagens elas têm um hiperlink que chama cada uma das aplicações que devem ser executadas. Então, nesse caso aqui, a gente está no planejamento de vendas. Então, no planejamento de vendas, eu estou carregando o plano vendas monitor. Então, nós vamos entrar para cá e vamos chegar aqui embaixo, plano vendas monitor. É esse aqui. Se eu clicar em cima disso aqui, essa é a aplicação que gera aquele relatório onde é que as pessoas selecionam as lojas e o nome do gerente de cada loja. Reparem que a aplicação é uma única linha. E a interface para desenvolvimento das aplicações é basicamente o Excel. É uma aplicação muito similar ao Excel. O que a gente quer dizer com isso? Que é muito fácil para uma área final, uma área usuária, desenvolver o seu planejamento, o seu orçamento, sem depender de muita programação, muita análise, então, e com toda a flexibilidade de alteração dessas aplicações à medida que elas vão sendo utilizadas e querendo ser aperfeiçoadas. Agora, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, essa é a forma que o nosso produto GDocs trata a questão de orçamento, de budgeting. Sugiro para quem não conhece fazer e queira conhecer o GDocs, pode ir lá no site da GDocs, gdocs.com, e fazer o download do aplicativo.
você vai conseguir usar o produto por 30 dias sem custo nenhum, ou você acessa o site da Dimate.com para receber mais informações, documentos e exemplos relativos a essa aplicação de orçamento e diversas outras aplicações que estão disponíveis no nosso portfólio de produtos. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e ficar disponível aí para questões, perguntas dentro do nosso e-mail, que é o contato@dimate.com.br. Muito obrigado e até mais.